Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer aqui algumas questões que eu deixei bom da última aula, tá? Então essa questão aqui caiu na UERJ, tá? Eu só esqueci de colocar o ano. Ela diz o seguinte, olha, cada resistor ali vale 2 ohms e a tensão é de 5 volts. Eu quero saber, na letra A resistência equivalente, B, a corrente I que passa no circuito e C, a potência consumida pelo circuito. Okay? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a resistência equivalente de todo o circuito. Okay? Bom, só que é o seguinte, eu não posso pegar já e fazer, digamos assim, de cara, né, de primeira, a associação de todos esses aqui. Ok? Por quê? Bom, esses caras aqui estão dividindo o mesmo ponto, tá vendo? O mesmo nó. Isso aqui a gente consegue identificar, né? Na última aula a gente viu que nó é um ponto onde eu tenho a união de dois ou mais fios com um fio só, tá bom? Então aqui, ó, um se tornando dois, tá? E aqui, ó, eu tenho o mesmo fio que este, tá vendo? Aqui, que esse aqui, esse nó. Então esses camaradas aqui, todo nó, eu posso dar um nome a ele. Então esse aqui eu vou chamar de nó A, esse aqui eu vou chamar de nó A também. Por quê? Se eu tiver apenas um fio sozinho entre dois nós, significa que esses nós valem a mesma coisa, que a gente vai ver depois no futuro chamado potencial elétrico, tá? Então significa que se eu tenho apenas um fio ligando dois nós, tá? Esses caras têm o mesmo potencial elétrico, então eu posso dar o mesmo nome a eles. Então esse cara que eu chamei de A, tá? Esse daqui eu vou chamar de B. Então esse aqui é B, esse aqui é B. Tá bom? Então meu desenho é como se tivesse resumido isso aqui, ó. Eu tenho aqui a minha fonte U, tá? De tensão U, beleza? Ele vem para cá, ó. Então o que aconteceu? Eu tenho uma resistência R aqui. Eu vou ter outra resistência R aqui. Okay? E aqui em cima eu tenho duas resistências R. Só que elas estão no mesmo fio, lembra que a gente viu? Ó? Se eles estão no mesmo fio, significa que eles estão em sequência. Se eles estão em sequência, eles estão no que a gente chama de série. Tá? Então, primeiro eu vou resolver esses dois aqui. Ok? Então, como é o primeiro equivalente que eu estou fazendo, eu vou chamar de requilinha. Tá? Rec 1, como vocês queiram chamar. Tá bom? Bom, esses caras estão em série. Se eles estão em série, basta eu somá-los diretamente. Okay? Então, requilinha vai ser R mais R. O problema disso é que cada um vale 2. Então, essa resistência equivalente aqui vai me dar um valor de 4 ohms. Então, esses caras aqui, ó, valem 4 ohms. Então, é como se isso aqui valesse 4. Bom? E aqui é como se eu tivesse matado esses dois aqui de cima. Tchá, tchá, matei. E criado um único equivalente. Ok? O requilinha ali de 4 ohms. Tá? Como se eu tivesse feito isso aqui. Ok? Bom, agora todos eles estão dividindo, pessoal. Todos eles estão dividindo aqui, ó, a mesma tensão. Eles estão o que a gente chama de paralelo, né? Eles estão em fios separados, tá bom? Então, se eles estão em paralelo, o que eu tenho que fazer? Aquela soma dos inversos, aquela equação que é um pouquinho maior, tá? Bom, então eu vou identificar aqui agora a equivalente total que eu vou fazer, que vai ser todos esses daqui juntos, tá? Que seria esse desenho aqui de baixo, ok? Bom, aqui destacado em azul, tá? Então, como que eu vou achar nesse caso? Vai ser 1 sobre o REC mesmo, né, que é o equivalente, é igual a 1 sobre REC', que foi esse que eu achei aqui em cima, tá, de 4 ohms, mais 1 sobre R, que seria esse aqui, e 1 sobre R, que seria esse outro aqui, tá bom? Então, ó, o que eu vou ter aqui? 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre 4, que é o valor de REC', mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, porque 2 é o valor que ele deu aqui no enunciado, ok? Bom, então olha só o que eu tenho aqui. Eu vou fazer o MMC, né? Como que fica o MMC? MMC entre 2 e 4 é 4, é o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, eu vou pegar ele e vou multiplicar aqui. Deu o próprio 1, tá bom? Deu o próprio 1 aqui.
Bom, aí agora eu vou fazer, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Então, pega esse 2, vou multiplicar aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, tá? E aí, o terceiro carinha, que é esse aqui, ó, tá? Sobre 2, deixa eu ver uma outra cor aqui, eu vou pegar esse azul escuro. Então, 4 dividido por 2, 2 é esse aqui. Multipliquei aqui, tá bom? 4 vezes 2, e aí surgiu esse 2, ok? Então, isso é o MMC. Mas eu não quero 1 sobre o REC. Eu quero o próprio resistor equivalente. Só que aqui está invertido, tá vendo? 1 sobre o troço. Então eu posso inverter essa fração para achar de cara quem eu quero. Ou multiplicar cruzado, dá no mesmo. Só que como isso aqui é um sinal de igualdade, o que eu faço desse lado tem que acontecer igualzinho do outro. Então se eu inverter isso aqui, tá? Eu tenho que inverter essa equação também. Então eu vou ter que, na verdade, ó, o meu REC vai ser 4 dividido por 5. Ou multiplicando cruzado aqui, dando o mesmo, tá? 1 mais 2 dá 5. 5 vezes o REC, 5 REC. 4 vezes 1, 4. Como eu quero o REC, isolo ele aqui. Então, o 5 que estava multiplicando ele, vindo dessa operaçãozinha aqui, ó, vai lá para baixo. Então, vou ter 4 quintos. Ok? 4 dividido por 5, isso vai dar 0,8. Tá bom? Então, fechamos aqui a nossa letra A, que ele está pedindo o REC. Ok? Letra B. Ele pede a corrente que passa no circuito. Agora que eu descobri a resistência que equivale a todas as outras, então eu peguei todas aquelas 4 e converti em uma só. Foi isso que eu fiz, tá bom? Eu peguei uma equivalente. E agora eu quero saber qual é a corrente que está saindo por aqui, ó. Que eu vou pegar, ó. A corrente está aqui. Que a gente considerou, né, que sai do polo positivo, tá? Que a gente conversou isso na última aula. O polo positivo é sempre, a gente vai ver isso direitinho depois, tá? Quando a gente vai estudando fontes, tá bom? Sai sempre do polo positivo. E o polo positivo é o de maior perninha. Esse é o sentido convencional que a gente vai adotar, ok? Bom, então, show de bola. Vamos descobrir agora ali a corrente. Como? Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, a corrente do circuito vai ser a tensão, que está alimentando o circuito aqui, ó, dividido pelo REC que eu achei aqui em cima, tá? Então, vai ser a tensão, que é 5 dividido por 0,8. Então, significa que a minha corrente vale 6,25 amperes. Então, está saindo 6,25 amperes por aqui. Aí, eles vão se dividir proporcionalmente às resistências, tá? E agora vem a letra C. A potência consumida pelo circuito. Ok? Bom, então tem algumas equações que eu posso utilizar para calcular essa potência. Quais são elas? Posso usar que é potência igual a tensão vezes a corrente. Também posso lembrar que potência vai ser o valor da resistência vezes I ao quadrado. Como que sai isso, Jason? Vem daqui, ó. No lugar desse U, se eu substituir a primeira lei de Ohm, eu vou ter R vezes I vezes I. Aí surge esse I ao quadrado. Tá bom? Tanto faz, dá o mesmo valor. É só dependendo do que o cara te deu. Tá bom? Então, substituindo aqui, ó, a tensão é 5, que ele me deu aqui. E a corrente eu achei na letra B. Tá? 6,25. Tá bom? 5 vezes 6,25 dá 31,25 watts. Ok? Então, esses são os nossos itens A, B e C. Ok? Então, primeiro eu vou calcular a resistência equivalente, tá bom? Pessoal, geralmente 90% dos casos é a primeira coisa a se fazer, tá? Calcular essa resistência equivalente, ok? Por quê? Para poder ela depois deve ajudar em alguma etapa. Pelo tipo de questão que costumam cobrar, de questões que costumam cobrar, é o caminho mais adequado. Okay? E depois você vê o que o cara está pedindo, se é a tensão naquele resistor, ou se é a corrente no circuito, como foi o caso, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer vários exercícios ainda sobre esse assunto, que costuma cair bastante em vestibulares quaisquer por aí, tá bom? UERJ, Enem, CEDERJ, PUC, enfim, tá bom? Tem concursos militares também costumam cair bastante, ok? Pessoal,
alguma dúvida aqui, que ainda tem mais um exemplozinho para poder a gente fazer, tá? Outra coisa, vou reforçar com vocês, não deixem matéria acumular, tá? Eu verifiquei lá que tiveram pouquíssimas visualizações da aula que eu deixei gravada para vocês, tá bom? Então, assistam, revejam para não deixar conteúdo acumular, tá? Não deixem acumular. Bom, então, pessoal, vou passar para o próximo exemplo aqui, tá? Para poder a gente fazer. Que eu deixei para vocês, isso é da última aula, né? Bom, vamos ver esse camarada aqui, ó. Que a gente vai falar dele direitinho hoje. O que é o amperímetro, o que é o voltímetro, tá? Mas vamos lá, ó. No circuito representado no esquema abaixo, os resistores R1, R2 e R3 têm valores iguais a 12 ohms. Então, todos eles têm a mesma resistência. De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro A em amperes e a leitura do voltímetro V em volts são, respectivamente, quanto? Então, ele quer saber amperímetro, só identificar aqui o nome. Olha só como é que o português ajuda a gente bastante nisso. Amperímetro, amperímetro, lembra o que? Ampere. Falou de ampere, a gente associa o quê? Corrente elétrica. Ok? Então, amperímetro. Tá? E o outro camarada que ele falou aqui, o voltímetro. Voltímetro lembra o quê? Volt. Volt é a medida de tensão, ok? Ou diferença de potencial elétrico, tá? Então, olha só o que ele quer saber. Qual é o valor de corrente que está passando por aqui, ó, exatamente por esse camarada. Ok? Jason, por que a corrente você colocou dessa maneira? Que a gente vai ver, né? A gente vai ver mais a fundo um pouquinho, né? Mas eu já tinha comentado que a corrente vai sair, por convenção, do polo positivo, tá bom? Do maior potencial da minha fonte, tá bom? No caso real, são cargas negativas que saem do negativo. Mas então tá vindo a corrente aqui, tá? Ela vem e vem para cá e vai passar por aqui todinho. Quando chegar nesses nós, ela vai se dividir, enfim. E aí depois ele quer saber qual é a tensão que está medindo aqui. Ó. Esse camarada, ele vai medir a diferença de potencial, ou seja, a tensão entre esses nós aqui. Ó. Esse nó que eu vou chamar de... Só para não misturar aqui ó, com A de amperímetro, eu vou chamar isso daqui de ponto C, nó C, né? E esse daqui é o nó D. Gente, por aqui não vai passar corrente, porque o voltímetro ele tem uma resistência muito, mas muito, muito alta. Muito mesmo. Então, a corrente que passa por ele, se passar, é muito pequenininha. Então, não vai interferir em nada no nosso cálculo. Existe esse fio com voltímetro, mas não passa corrente por aqui, tá? Vai vir parte da corrente para cá. Okay? Mas não é isso que ele pediu, eu estou só explicando o que acontece, tá bom? Aqui tem a corrente I1 e aí vem a corrente I2 que passa direto por aqui e chega aqui. Ó. Quando elas chegarem no nó D ali, elas vão se juntar novamente e se tornar a mesma corrente I de antes. Tá bom? Deixa eu apagar aqui e fazer de vermelhinho. Beleza. Opa, deixa eu só pegar aqui a cor. Peguei. Então, a corrente I. Tá bom? Então, é isso que acontece. Então, vamos lá. Ó. Vamos ver qual é a corrente que passa pelo amperímetro. A corrente que passa pelo amperímetro é a corrente total que está passando ali naquele circuito. Então, o que eu tenho que fazer? Semelhante ao caso anterior. Eu tenho que descobrir o resistor equivalente primeiro, para depois descobrir qual é a corrente do circuito. Tá? Então, eu vou pegar primeiro esses dois que estão aqui ó, em paralelo. Tá bom? Eu não consigo pegar tudo porque se eu fosse pegar para ver essa associação, eu observo que tem uma associação menor aqui dentro. Eu tenho um clubinho fechado aqui. Tá? Que é esses dois caras que estão em fios diferentes. Então, se eles estão em fios diferentes, lembrando, como que eu percebo isso? Por conta do nó, que é como se fosse uma emenda. Tá? Você tem um fio e liga em dois. Então, isso é um nó. Aqui também é um nó. Então, esses caras estão em paralelo. Se eles estão em paralelo e são apenas dois, o que eu posso fazer? A regrinha do produto sobre a soma. Tá?
Então, o meu primeiro resistor equivalente ali vai ser o R1 vezes o R2, dividido por R1 mais R2. Mas todos eles valem 12. Então, vou ter 12 vezes 12 dividido por 12 mais 12. Tá? Bom, 12 vezes 12 vai dar 144. E aqui embaixo, deixa eu fazer a continha aqui, ó. Esses camaradas aqui em cima multiplicados dão 144. E esses camaradas aqui de baixo vão dar 24, ok? 144 por 24 vai dar 6 ohms, tá bom? Então, agora é como se eu tivesse feito o que aqui, ó? Eu tivesse pego o meu circuito, que era isso aqui antes, ó. O amperímetro, vem aqui, ó, R1. E agora, eu tirei esses dois aqui, ó. Aliás, perdão. Aqui, ó, é como se eu tivesse pego esses dois caras aqui, ó, e ignoro eles, tá? Porque agora eu fiz um novo. Eu fiz um novo aqui, ó. Esse novo RECLIN aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho aquela minha resistência R3. Tá bom? Então, ficou assim, ó. Tá? Agora sim eu consigo calcular o resistor equivalente de todo o meu circuito. Ok? Deixa eu só apagar aqui, ó. Okay? Agora eu consigo fazer o equivalente de todo o meu circuito. Tá? Então, ó, fazendo isso aqui, esses caras estão em série agora. Estão no mesmo fio, tá? Isso aqui se torna um fio só. Então, o REC vai ser o quê? A soma, porque eles vão estar em série. Vai ser R3 mais REC', que foi esse carinha que eu achei aqui em cima. O R3 vale 12, que o problema falou. E o REC' vale 6. 12 mais 6, 18 ohms. Ok? Então, achei o resistor equivalente. Agora, o que eu preciso fazer para descobrir a corrente total do circuito? Eu preciso aplicar a primeira lei de Ohm. Okay? Aquela que U igual a R vezes I. Então, a corrente vai ser a tensão dividido pelo resistor equivalente. Tá? Então, a tensão aqui, ó, 36, beleza? Que o desenho está mostrando aqui. Dividido por 18, que é o resistor equivalente. Tá bom? Então, isso vai dar 2 amperes. Então, 2 amperes, ok? E representam a quantidade de corrente que está passando ali pelo meu circuito todo. Tá bom? Então, olha só. Agora eu preciso descobrir qual é a tensão, ok? Que está sendo consumida por aqui. Vamos entender o que acontece. Essa fonte joga 36 volts para alimentar tudo isso aqui. Tá bom? Ele joga isso aqui tudo para o circuito. Então não pode perder nada, nem ganhar. Ok? Então eu tenho 36. Tá? Parte vai ser consumida por aquele que está sozinho e outra parte vai ser consumida ali pelo outro duplo. Tá bom? Resistência equivalente ali. Ok? Bom, então como que eu vou fazer esse camarada ali, pessoal? Eu vou ter que descontar o quanto que o R3 vai consumir, tá bom? Então, eu vou descontar o quanto que este maluquinho vai comer de tensão. Como? Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Então, U3, que é a tensão nele, igual a R3 vezes I3. Está aqui. Ok? Bom, o valor de R3, 12. A corrente que está passando no circuito, né, que é a mesma que passa por ele. 2. 12 vezes 2, 24 volts. Ou seja, então dos 36 que a fonte está jogando, 24 estão sendo consumidos só por esse guloso aqui. Tá bom? Sobraram quantos para poder alimentar tudo isso aqui? 12 volts. Ok? Então essa é a resposta. Tá? Então, se a tensão aqui da fonte é de 36 volts, eu vou ter que a tensão nesse camarada aqui no 2, esse carinha aqui, ó, a tensão sobre ele é o U2, ok? E a tensão no resistor 1 é o U1. Mas como eles estão em paralelo,
U2 é igual a U1, ok? Então, vou só reforçar aqui, ó. Quando os caras estão em paralelo, a tensão no 1 é igual à tensão no 2. Ok? Que é a mesma coisa aqui do voltímetro, que é a mesma tensão que ele vai identificar aqui no voltímetro, tá? Mesmo DDP. Então, a tensão 1 vai ser quanto? 36 menos o 3 que eu calculei aqui em cima, tá? Então, 36 menos 24 vai dar 12 volts. Ok? Então, pessoal, perceberam que tem basicamente o mesmo esquema que a gente tem que fazer sempre? Descobrir a resistência equivalente. Primeira coisa, saber identificar quando está em série e quando está em paralelo. Quando que está em série? Quando eles estão no mesmo fio. Quando eles estão em paralelo? Quando eles estão em fios diferentes, mas presos ao mesmo nó, à mesma emenda, tá bom? Tenta gravar assim, que nó é como se fosse uma emenda que você faz no fio, tá bom? Você prende assim, ó, dois num só, tá? E aí você vai fazendo resistência equivalente em cada um, ok? Para depois você aplicar, geralmente ele vai pedir direto valor de corrente, enfim, ou a tensão consumida naquele cara. Então você vai descobrir a corrente que está passando no circuito, okay? Que nem a gente fez, e aí depois você vê qual é a tensão que vai ser consumida em cada um, ou ainda a potência, como a gente fez no caso anterior. Ok? Pessoal, por favor, com alguma dúvida, manifestem-se, por favor. Não tem dúvidas? Então vou seguir, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai começar aqui rapidamente a aula de hoje. São duas as leis de Ohm, tá bom? Só que uma a gente já viu e já até trabalhou, que é a primeira lei. Hoje a gente vai conhecer a segunda lei de Ohm, tá bom? O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz o quê? Que a tensão, okay, a qual um resistor está submetido é diretamente proporcional à sua corrente. Ou seja, quanto maior for o valor de tensão em um resistor, maior será a corrente que vai passar por ele. E aí até comentei com vocês do perigo de usar equipamentos que não estão adequados, por exemplo, usar o carregador que é de um celular em outro, tá bom? Você pegar um equipamento que é de 110 e ligar numa tomada que tem 220 volts, ok? Então, essa é a primeira lei de Ohm, tá bom? A tensão é o produto da resistência pela corrente elétrica, ok? A tensão é dada em volts, a tensão ou DDP é dada em volts, a resistência em ohms e a corrente elétrica é dada em amperes, ok? E aí, se a gente for complementar isso que eu comentei com vocês, quanto maior for a tensão, maior vai ser a corrente. Então, eu vou ter uma reta que vai crescendo assim. Quanto maior for a tensão, maior ainda será a corrente, tá? Que vai passar por ele. Então, eu acabo tendo uma reta, com inclinação constante. E aqui eu chamei de θ. E o que representa isso, pessoal? Que essa resistência é igual a tangente de θ. Como assim a tangente, Jason? Ué, tangente é o quê? É o cateto oposto, ou seja, o pedacinho que fica aqui, ó, de frente para o ângulo. Ó, aqui, ó. Essa reta aqui, ó, tá? Esse pedaço que fica em frente ao ângulo, que representa quem? Ó, a gente olha aqui, tá na vertical, não tá? Vertical quem é? Que eixo é da vertical? Tensão. Opa! Ok, então tá aqui, ó. Tangente é o U, que é o cara que tá aqui em pé, dividido pelo cateto adjacente, que é o camarada que tá deitado. Oi? Tá bom. Vou começar aqui a explicar então direitinho. Olha só, vamos lá. Vamos ver uma outra forma aqui. Ó. Se eu pegar essa equação aqui, da primeira lei de Ohm, se eu quiser isolar a resistência, deixar ela sozinha, como que eu posso escrever? Eu vou pegar a corrente e vou jogar para baixo.
tá bom? Do U aqui, ó. Então, o I está multiplicando a resistência. Então, tem que a resistência vai ser igual ao U, que estava do outro lado, ok? Dividido pela corrente, que estava aqui, ó, multiplicando. Tá bom? Eu tenho isso aqui, ó, que está bem aqui. Tá bem aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Não sei se vocês enxergam bem o amarelo aqui. Mas vamos lá. Ok? Bom, mas e do gráfico? Como que eu consigo pegar alguma informação? Como consigo calcular isso? É só a gente ver o seguinte, ó. Quem que representa o U? O U é a tensão. E em que eixo eu tenho tensão? Nesse eixo aqui da vertical, tá vendo? Ó? O U. Que é exatamente o pedaço, ó, que está em pé de frente para o ângulo, tá vendo? O ângulo está aqui, olha só. Abriu o olho, o que ele enxerga? Essa paredona aqui, ó. Que é equivalente a quem? A essa reta aqui, ó. E essa reta, quem está aqui? Essa reta é da tensão, ok? E deitado aqui com ele, eu tenho quem? O valor de corrente elétrica, tá? Sim, nesse tipo de gráfico, sim, tá? Tá bom? É que tem que ir acostumando mesmo, o gráfico não é tão intuitivo assim, não. Mas, então, aí, o que que acontece? Tá vendo aqui, ó? O camarada que está de frente para o ângulo é o U. E o camarada que está aqui colado, ó, pertinho dele, é o I, que é a corrente. E aqui formou um triângulozinho, tá vendo? Esse camarada que está oposto ao ângulo é chamado de cateto adjacente, cateto oposto, tá? E que equivale ao seno. Esse camarada aqui é o cateto que está adjacente, que está colado. Cateto é o nome de um dos lados do triângulo, ok? E aí, ó, esse cateto adjacente, tá? Né, é o chamado de cosseno também. Então, eu acabo tendo aqui, ó, que a resistência vai ser seno dividido por cosseno. Então, peraí, ó. Então, essa resistência vai ser seno, ok? Dividido por cosseno. Então, peraí. Deixa eu botar aqui, dividido por cosseno. Então, opa, significa que a minha resistência aqui, acabou sendo o seno dividido por cosseno. Seno dividido por cosseno é uma função da matemática chamada de tangente, que a gente pode representar tanto assim, ó, escrito tan ou como TG. Tá? Tangente. E o que, que significa isso aqui? Ó? Eu posso ter retas que são mais inclinadas, ou seja, estão mais para cima aqui, e outras que não estão nem tanto inclinadas. Que nem eu vou fazer um rascunho aqui, ó. Aqui e aqui. Então, aqui eu tenho uma corrente I e aqui eu tenho a minha tensão U. Se eu tiver um gráfico que é desse tipo aqui, ó, isso daqui representa um resistor de resistência R1. Esse outro gráfico aqui, ó, do 1, representa um resistor de resistência R2. Tá? Só que olha só, olha esse ângulo aqui, ó. Olha o ângulo desse e olha o ângulozão desse aqui, ó. E aí imagina ainda uma terceira resistência que está aqui, ó. Só que imagina que isso aqui está retinho, tá, gente? É porque é difícil de fazer na mão mesmo. Ó. R3. Que tem um ângulo, ó, em roxo aqui, ó. Maior de todos, quase em pé. Θ3. O que, que significa isso aqui? E agora entra a chave para resolver vários tipos de questão, pessoal. Quanto maior for essa inclinação, ou seja, quanto mais íngreme o cara for, mais em pé tiver essa reta, maior é a resistência desse resistor. Ok? Quanto mais em pé a reta, maior é o valor da resistência.
ok? De novo, quanto mais em pé estiver a reta, maior é a resistência. Ok? Então, ó, quanto maior for o ângulo, maior será o valor da resistência. Ok? Então, essa é a primeira lei de Ohm. Tá? E a segunda? Bom, aqui é um resistor apenas. Tá? A segunda lei, ela fala sobre o material que é feito a minha resistência. Ok? É basicamente isso. Tá? Bom, e aí o que muda? Eu vou tentar tirar o desenho daqui só para poder vocês visualizarem melhor. Que a minha câmera ficou bem na frente aqui. Ó. Beleza. Bom, e aí o que diz a segunda lei de Ohm? Ela fala o seguinte, que o valor de uma resistência, tá, depender do material que ela é feito. Né? Ou vocês me dizem o seguinte, imagina que isso aqui, esse tubinho, ele pode ser feito de dois materiais. Tá? Ele é feito de, por exemplo, cobre, que nem um fio comum mesmo, ou então feito de madeira. Qual que ia transmitir mais fácil a corrente elétrica? O de ferro, né? o de cobre ou o de madeira? O que ia ser mais fácil? O de cobre, né? Madeira não transmite muito bem a eletricidade. Por quê? Ele oferece muita resistência, característica da própria madeira. Isso é chamado de resistividade. Tá? Então, o que diz a segunda lei de Ohm? Que a resistência de um resistor é a sua resistividade, que é uma característica da substância de que é feito o resistor, vezes o comprimento dele, dividido pela área. Bom, vamos tentar trazer isso aqui para o nosso mundo para a gente entender direitinho isso. Imagina que você quer sair de um lado e chegar até o outro. Tá? Por exemplo, está andando no chão mesmo. Tá? Só que imagina que esse chão é feito de, por exemplo, vai ter um lado que é um asfalto lisinho para você ir andando, e no outro é um monte de caco de vidro misturado com brasa de churrasco, com um monte de espinho, enfim, um caminho ruim. Não é? Então, primeira coisa, vamos lá. O que seria melhor? Ir por o caminho mais lisinho ou por esse cheio de dificuldade, de resistência? O caminho mais lisinho, né? Então, esse caminho mais lisinho significa o quê? Que é um material de menor resistividade. Ok? Ele que oferece uma dificuldade menor. Então, esse é o primeiro fator. Mas digamos que você não tem escolha. Digamos que você tem que passar pelo caminho, por exemplo, que está com caco de vidro, que está com espinho, que está com um monte de brasa. Ok? Para dificultar. É mais fácil você andar por um caminho desses durante 1 metro ou durante 10 metros? Caminho mais curto ou caminho mais longo? Mais curto. Né? Mais curto vai ficar mais fácil. Né? Imagina, é muito ruim ficar andando 10 metros pisando num caco de vidro, tá louco, né? Então, quanto menor o tamanho, mais fácil é de você vencer. Então, o comprimento vai influenciar na resistência também, okay? Na dificuldade. Tá? E aí agora vamos ver por uma outra ótica. Imagina que você tem que atravessar um túnel, ok? É mais fácil você atravessar um túnel que é mais largo ou um túnel que é mais fechado? Né? Qual que é mais difícil? O mais largo ou mais fechado? Qual é mais difícil? Bem apertado. Mais fechado é mais difícil, né? Porque aí imagina, você fica preso ali. Ah, droga, aí tem que pedir socorro, né? Tem que pedir um monte de coisa, né? Então, se o túnel é mais fechado, é mais difícil de você passar. Então, ou seja, quanto menor a área, significa que mais dificuldade vai ter para a corrente passar. Então, é isso que essa equação aqui, pessoal, está mostrando para a gente. Tá bom? Ó? Que quanto, quanto maior for... Deixa eu pegar outra cor. Quanto maior for o comprimento, né, quanto mais longo for o caminho para a corrente passar por essa resistência, maior vai ser o valor dessa resistência. Quanto maior for
a resistividade, que é essa letrinha grega chamada ρ, que é dada em ohm vezes metro, esse material, maior vai ser a corrente elétrica, a resistência elétrica. Então, vai passar menos corrente. Opa! Deixa eu apagar aqui. Foi com a cor errada. Então, consequentemente, menor será a corrente. E aqui, idem, menor será a corrente. Tá ok? Agora, quanto maior for a área, quanto maior for essa área, fica mais largo, ou seja, a corrente elétrica pode passar com mais facilidade. Então, significa que eu tenho menos resistência. Menos resistência significa que vai passar mais corrente. Então, resumindo, pessoal, a resistividade, que é esse camarada aqui, essa letra grega chamada ρ, e o L, que é o comprimento, são ditos diretamente proporcionais à resistência. Okay? Quanto maior o valor de um, maior o valor do outro. E a área é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a área, menor a resistência, porque um caminho mais largo é mais fácil de passar a corrente elétrica. É só imaginar o seguinte. Imagina que vocês estão em um lugar que pegou fogo. Pegou fogo. Tá bom? E aí vai passar pela porta. Gente, é melhor passar por um lugar onde tem duas bandas abertas de porta ou com uma banda só? Você está querendo fugir do fogo, né? É melhor o lugar onde está com as duas bandas da porta aberta, né? Porque aí você tem uma região maior para passar todo mundo, do que uma portinha estreita para poder passar todos, né? Então essa é a segunda lei de Ohm. A primeira fala sobre quanto maior a tensão, maior a corrente que passa num resistor. São proporcionais. E a segunda lei de Ohm fala do material que é feito o resistor. ρL dividido por A. Resistividade, comprimento, dividido pela área. Quanto maior a área, menor a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Tá bom? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre dois equipamentos que a gente já viu até no exemplo anterior, que são muito úteis e muito comuns de aparecerem, que são o voltímetro, tá? E o amperímetro. Ok? Bom, voltímetro, como o nome já diz, voltímetro. Voltímetro mede a voltagem, ou seja, a tensão entre dois pontos. E deve ser colocado em paralelo. Deve ser colocado em paralelo com o elemento que você quer medir. Então tá aqui, ó. Eu quero saber qual é a tensão entre esses dois pontos da resistência. Antes e depois, eu tenho que colocar o voltímetro em paralelo. Ok? E o amperímetro. Amperímetro é o cara que mede o ampere, né? A corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. Só que ele tem uma resistência muito, muito, muito baixinha. Ele não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada. Então, o que a gente faz? A gente coloca ele em série. Tá? Com a região que eu quero ver. Então, aqui, ó, se eu quero saber qual é a corrente que passa por esse fio, eu tenho que colocar um amperímetro aqui. Tá bom? Então, ó, quero saber qual é a corrente que está passando por esse resistor. Eu coloco o amperímetro em série com o meu resistor aqui, ó. Tá bom? No mesmo fiozinho. E o voltímetro eu coloco em paralelo entre esses nós aqui, ó. Então aqui eu tenho um exemplo, ó, de um amperímetro analógico, tá? E um voltímetro também analógico. Aqui digital contendo os dois, ó, voltímetro e amperímetro. E aqui o que a gente chama de multímetro, que é o camarada que consegue medir o valor de tensão, consegue medir o valor de corrente, consegue medir a resistência, tá, de um fio. Tá bom? Então é multímetro porque ele consegue ter multitarefas. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui nos conceitos ou na forma que a gente abordou aqui? Não? Então tá, então vamos fixar isso aqui com um exemplozinho, pessoal. Vamos lá. Rapidinho aqui, né? Por causa do nosso horário, tá? Bom, então olha só.
Eu tenho um fio de cobre que tem essa resistividade, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm metro. Ele possui o calibre que eu vou ter aqui com um diâmetro de 2,5 milímetros. Ok? E 20 centímetros de comprimento. Letra A. Qual é a resistência desse fio? E letra B. Se ligado a uma tensão de 110 volts, qual é a corrente elétrica que vai passar por esse fio? Bom, então só lembrando que eu estou considerando que o fio é um cilindro, tá? Então ele tem algo desse tipo aqui, ó. Então ele é assim, ó. Tá bom? Mais ou menos assim, ok? Então eu tenho toda essa área aqui que ele vai passar, ó. Só que a área que ele vai passar de um fio é a área de uma circunferência, ok? E a área de uma circunferência é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, ok? Π diâmetro ao quadrado sobre 4, tá? Então vamos calcular aqui a resistência. A resistência é ρ, que é a resistividade, ó, o problema já deu. Diga, pessoal, como que eu vou resolvendo questões de física? Vou pegando todas as informações que o cara me deu e vou marcando, ó. Um fio de cobre, ele me deu essa informação. Opa, marquei. Aí fala que o diâmetro de 25 milímetros, ok? E 20 centímetros de comprimento, ok? Peguei todas as informações já. Aí eu vejo o que ele está pedindo. Primeiro ele está pedindo a resistência. Então, vou pegar a segunda lei de Ohm. Rho, que é a resistividade, vezes o comprimento, dividido pela área. Tudo que ele me deu aqui já. A diesel ele não me deu a área. Sim, mas ele deu o diâmetro. Aí você precisa saber que a área de uma circunferência é πd ao quadrado sobre 4. Tá? Coisa que temos que prestar atenção. As unidades. Tem que estar tudo relacionado a metro. Ok? Então, ohm vezes metro. Certinho. Aqui, 2,5 centímetros ou milímetros. Aqui não está legal. Aqui eu tenho que passar para metro. Como que eu passo para metro? Eu multiplico por 10 a menos 3. Bom? E esse camarada aqui, o comprimento, está em que? 20 centímetros. Também não está legal. Eu tenho que passar para metro. Como que eu faço? Multiplico por 10 a menos 2. Que é a mesma coisa que dividir por 100 o centímetro. Tá bom? Ou dividir por 1000 o milímetro. Ok? Então, vou substituir aqui, ó. Peguei aqui a minha resistividade aqui, ó. Substituir aqui. Tá bom? Peguei ali, ó, o meu comprimento. Tá aqui em azul, ó, 20 centímetros. Opa, tá aqui. E aqui peguei o meu diâmetro, que tá aqui, ó, já em metro também. 2,5 vezes 10 a menos 3. Ok? Pela equação da área aqui, ó. Tá? E aí, pessoal, resolvendo essa continha aqui, ó, isso vai dar aproximadamente 6,93 vezes 10 a menos 4. Tá? Ohms, que é o valor de resistência. Ok? E letra B. Letra B, ele está pedindo o quê? Qual é a corrente que vai passar por esse fio se eu alimentá-lo numa tensão de 110? Se eu ligar numa tensão de 110, vai acontecer o quê? É o que ele quer saber. Então, opa, se ele está pedindo qual o valor de corrente, isso é a primeira lei de Ohm. Tá? Então, U é igual a R vezes I. Então, a corrente vai ser U sobre o R. O R que eu calculei aqui em cima, com a segunda lei. Tá? Então, vai ser 110 dividido por 6,93 vezes 10 a menos 4. E aí, isso está dando um valor de corrente de 1,59 vezes 10 a menos 4 amperes. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida aqui? Por favor, falem, tá? Digam, não fiquem acumulando isso.
Mas, gente, então quando for assim, por favor, não deixem avançar. Tá? Fala na hora assim, ó, Jason, não peguei aqui, não peguei aqui, não peguei aqui. Tá bom? Que a gente volta. Não, mas olha só, fiquem tranquilos que a gente vai praticar muito mais exercícios. Tá? Eu vou deixar o material para vocês praticarem e a gente vai fazer juntos também. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Vamos. Então, aí é que tá. Vamos saber separar um pouquinho, ó. Então, a ideia, a física da coisa você pegou. A dificuldade está sendo aonde? Na matemática. Você entendeu que eu substituí cada coisinha aqui no lugar certinho? Você soube identificar cada coisinha? Isso, então aí, aqui a dúvida mais está sendo onde? Na matemática, mas a gente vai praticar isso também. Tá bom? Tá bom. Não, não, né? Você deve estar falando de velocidade, né? Multiplicar por 3,6, dividido por 3,6, passar para metros por segundo, né? Deve ser disso. Não, mas é assim, é por isso que eu digo que não pode deixar a matéria acumular, que tem que fazer aos pouquinhos para poder ir vendo onde estão as dúvidas, que se deixar para frente, aí embola muita coisa, tá? Então, ó, tá. Mas ó, qualquer dúvida podem fazer contato comigo, tá? Pode pegar com o pessoal lá o meu número, tá? Com a coordenação, não tem problema nenhum. Bom, então, só para poder a gente encerrar aqui, pessoal, rapidão, aqui é uma questão da UERJ de 2019, ok? Para a gente fazer. E aí o outro eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Seguinte, olha só. Em um experimento, 4 condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes e mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão em cada resistor em função da corrente elétrica. O condutor que apresenta maior resistividade elétrica é qual? Então aqui acabou ficando um pouquinho para cima, né? Deixa eu botar mais para cá. Pronto. Então, vamos lá, ó. Ele está pedindo resistividade. Então, vamos pegar aqui primeiro informações importantes que ele nos deu, ó. Eles são metais diferentes. Então, são feitos de metais diferentes, têm resistividades diferentes. Tem mesmo comprimento e mesma espessura. Então, significa o que com isso? Significa que o comprimento do 1 é igual ao comprimento do 2, que é igual ao comprimento do 3, que é igual ao comprimento do 4. Ele colocou em algarismos romanos aqui, eu estou colocando só em cardinais, mas é a mesma coisa, tá? E ele disse que são a mesma espessura. Então, peraí, se eles têm a mesma espessura, eles têm a mesma área, tá? Então, ó, a área do 1 é igual à área do 2, que é igual à área do terceiro, que é igual à área do quarto. Tá bom? Então, olha só. Vamos aqui, ó. Eu preciso lembrar de que falou de resistividade, que é a característica da resistência. Eu estou falando da segunda lei de Ohm, ok? Então, a resistência é igual ao ρ L sobre A. Então, vamos lembrar que o seguinte, ó. O que eu comentei com vocês? Quanto maior o comprimento, maior a resistência. São diretamente proporcionais. E a resistividade também é diretamente proporcional. Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Ok? Então, beleza. Peguei esse raciocínio. E como que eu vou identificar isso no gráfico? Aí é que eu vejo, ó, que eu escrevi para vocês. Né? A resistência ela está associada à tangente do ângulo. Ok? Logo, o que eu tenho aqui? Quanto maior for o meu ângulo, maior vai ser a minha tangente
e maior vai ser a minha resistência. Então, eu tenho que olhar para o meu gráfico e ver qual é a reta aqui, ó, que tem o maior ângulo de inclinação. 1, 2, 3 ou 4, ou seja, aquela que está mais em pezinha. Qual é a linha que está mais em pé aqui? 1, 2, 3 ou 4? A1, né? Então, ó, vamos lá. Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, a resistência é U sobre I, que é igual a tangente, que eu escrevi aqui, tá? Então, opa, quanto maior o ângulo, maior a tangente, maior a resistência. E aí, exatamente. Quem está mais inclinado aqui, ó, quem tem ó, mais inclinação, é o resistor 1. Ok? Então, vou lá na alternativa e marco letra A. De como é linda a física. Beleza, pessoal? Então, ó, nem precisou fazer conta aqui. Ó. Era olhar para o gráfico, saber que a inclinação tem a ver com a resistência do gráfico U por I, ok? E acabava o problema. Era só isso que pedia a questão.